Tarde a todas e todos. A gente vai começar o nosso último painel do primeiro dia de Diálogos em IA sobre inteligência artificial e arbitragem. Aqui comigo estão o Juliano Maranhão, que é nosso diretor e presidente da Logarithm, que já apresentamos no painel de mais cedo, e a Fernanda Nemer, que é advogada sênior no Muriel Advogados e foi visiting foreign lawyer no Wilmer Hale em Londres, para falar um pouquinho sobre os desafios da inteligência artificial no contexto da arbitragem, né? Quando a gente enxerga a sofisticação da inteligência artificial e como ela já está presente em muitos lugares, naturalmente a gente chega à conclusão de que ela também vai estar presente na arbitragem, né? Mas existe uma certa opacidade em relação ao próprio instituto, né? A própria forma como a arbitragem funciona acaba gerando dificuldades de a gente enxergar, por exemplo, em que grau essas inteligências artificiais estão sendo utilizadas, por que elas estão sendo utilizadas, né? Inclusive, tem um estudo que foi feito pelo CNJ, mas de autoria do Juliano, sobre o judiciário brasileiro e como, né, o uso da inteligência artificial está acontecendo. E isso é um estudo que hoje não é replicável, né? Eu não consigo olhar para a arbitragem e fazer um estudo comparativo para essas questões, justamente por questão de confidencialidade, por questões que são inerentes ao Instituto da Arbitragem. Então, a ideia daqui é a gente falar um pouquinho sobre como as câmaras, de maneira geral, têm visto isso. Acho que um ponto notável é que agora em julho, né, o CAN-CCBC publicou a Orientação Administrativa número 7 de 2025, que fala justamente sobre as diretrizes de uso de arbitragem nos procedimentos do CAN, né? E aí eles falam explicitamente que o uso crescente das ferramentas de inteligência artificial na resolução de disputas é uma realidade, né? Eles trazem isso como um fato, e que existe uma possibilidade para um aumento de uso para um aumento de eficiência, mas que também há riscos associados, né? E trazem uma declaração explícita de que o próprio CAN não utiliza ferramentas de inteligência artificial, mas reconhece que advogados, partes, etc., os próprios árbitros podem estar fazendo utilização disso, e aí vai trazer algumas indicações principais, né? Uma delas que é a flexibilidade em relação a isso, então que as partes determinem como e quando isso vai ser utilizado, inclusive se vai ter obrigação de disclosure, né? Se eu vou ser obrigado a revelar que eu estou utilizando inteligência artificial no procedimento, e fazem uma questão bastante explícita também, uma declaração de que a decisão humana se mantém intransferível, né? Então que o poder decisório não pode ser delegado para a inteligência artificial na arbitragem, que é, enfim, a conclusão que a gente tem também para o judiciário, a conclusão que a gente tem para diversas áreas, mas o CAN traz isso muito explicitamente na própria orientação. Né? Então, diz que cabe às partes decidirem como isso vai ser feito, se vai ter obrigação de disclosure ou não, e né, fazem esse destaque de que a decisão humana se mantém relevante. Então, acho que a ideia é a gente falar um pouquinho sobre as problemáticas da inteligência artificial na arbitragem, e para isso eu vou pedir para a Fernanda fazer uma abertura breve de 5, 7 minutos, para a gente poder fazer esse frame de arbitragem. E aí, Juliano, eu vou passar para você fazer suas considerações em relação a esses pontos. Obrigado, Bernardo. Boa noite a todos. Deixa eu aqui compartilhar uma breve apresentação que eu montei. Deixa eu ver aqui. Onde que está? Aqui. Tá, só para dar um panorama, vocês estão vendo? Só para dar um panorama, né, do uso de IA na arbitragem, que em grande parte corresponde, né, à evolução do uso de IA na prática jurídica. Né, porque você tem tanto o uso de IA na arbitragem nas tarefas desempenhadas pelos árbitros, como o uso de IA pelos advogados, né? É, pelos advogados que atuam, né, na prática e perante os tribunais arbitrais. Né?
Só quero dar destaque a esse caso, que é um caso recente, né, caso Apalha versus Valve Corp na Califórnia, em que uma das partes pediu a anulação da decisão arbitral, porque o árbitro, segundo essa ação, teria usado o ChatGPT ou alguma IA generativa para escrever a decisão arbitral, né? E ali ele indica certos pontos em que há erros, né, de senso comum e que suportam a sua suspeita, né, de que teria sido usada a IA para redigir o laudo, né? E isso, obviamente, gerou uma discussão sobre o papel do árbitro, sobre transparência no uso de ferramentas de IA para a decisão. Agora, antes da gente discutir esse caso, porque ele também vai dialogar com um dos temas que foi um dos temas mais polêmicos na resolução 615 do é, na resolução 615 do CNJ, que regulou então o uso de IA nos tribunais brasileiros, né? Eu já volto para ele. Eu quero só dar um panorama, né? Na verdade, aqui há o uso de IA no âmbito da arbitragem, ele já vem de longa data, principalmente o uso pelos escritórios que atuam perante os tribunais, né? E, e os usos da IA na prática jurídica, eles começaram e foram se desenvolvendo primeiro com o uso para document retrieval, né, e para busca de dados em documentos, dados relevantes em documentos, e depois para a geração de conteúdo ou para a pesquisa, né, de conteúdo. Mas a grande evolução mesmo aconteceu com o uso de ferramentas de IA em plataformas de ODR, né, em plataformas online, que eu dou exemplos aqui de duas plataformas, e as ferramentas onde houve mais investimento e aplicação, pelo menos nos, na, nos tribunais arbitrais ou dos escritórios que atuam perante tribunais arbitrais, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem poucas notícias de uso. É claro que os escritórios eles têm usado e empregado IA, não só para a prática perante tribunais, como também na prática arbitral. Mas aqui, o que você tem de ferramentas, principalmente, né? Uh, Em arbitragens que envolvem muitos documentos eletrônicos, que você tem milhares de registros e documentos eletrônicos para a formação das evidências, aqui é muito utilizado, são muito utilizadas as ferramentas de e-discovery, né? Eu dei um exemplo de uma aqui, mas também houve uma evolução muito grande em ferramentas de análise e controle. Isso aqui todos são sistemas de IA preditiva, né? Então, ferramentas de discovery vão identificar provas, evidências, por exemplo, num conjunto de e-mails, eu vou extrair ali evidências com relação a determinada conduta e assim por diante. Agora, ferramentas de análise contratual também, você tem ferramentas preditivas que vão fazer revisão de contratos para, por exemplo, identificação de valores ou cálculo de valores, de multa contratual, etc., né?
Agora, tem outras ferramentas que também identificam cláusulas que são potencialmente ambíguas ou cláusulas ou tipos de cláusulas que têm gerado mais disputas interpretativas e disputas arbitrais, de tal forma que no momento do delineamento do contrato se evite essas cláusulas ou se use cláusulas padrão que têm evitado conflitos de interpretação, né? E, por outro lado, tem as ferramentas preditivas que têm sido usadas em arbitragem para fazer uma predição, uma previsão, estimar, fazer estimativa de sucesso numa arbitragem, traçando perfis de árbitros, e de forma a preparar a estratégia, né? Então, essas ferramentas vêm sendo utilizadas. E, mais recentemente, você tem ferramentas de IA generativa, né, em que utilizam, por exemplo, chatbots, principalmente em plataformas de resolução de disputas, né, online, em que você tem, por exemplo, resoluções de disputa com consumidores, e esses chatbots, eles auxiliam, né, a tomada de posições ou negociação, né, ou então para gerar resumos de documentos, resumos de documentos que estão dentro de um processo, e você pode ter uma interação por meio de um chat interativo para tirar dúvidas e receber informações acerca de um processo, né? Aqui são três reports sobre o uso de IA e arbitragem que fazem um levantamento dessas ferramentas, algumas delas que eu já trouxe aqui, mas em particular fazem também um levantamento, principalmente esse aqui de 2025, é interessante porque ele faz um levantamento por entrevistas dos usos de IA generativas pelos escritórios que atuam, né, perante os tribunais arbitrais. E e algumas coisas são trazidas que batem muito com a pesquisa feita que eu conduzi no CNJ a respeito do uso de IA generativa pelos tribunais. Isso eu achei interessante, pois quem quiser consultar esses estudos, as referências estão aí, mas a ideia aqui, o que eles mostram é que existe familiaridade dos advogados que atuam com as ferramentas e um percentual muito parecido, então cerca de metade experimenta essas ferramentas, 30% usa de forma intensiva, desses que usam na atividade profissional. Isso é muito parecido com o levantamento que nós fizemos pelo uso dos juízes, né, nos tribunais brasileiros. E existe uma preocupação grande também, que é revelada com transparência e também com erros e imprecisões que aparecem no uso de IA generativas gerais e uma preocupação com o desenvolvimento de IA generativas que sejam especializadas para o discurso jurídico. Então, foi interessante que isso traz similaridades com o que a gente levantou nessa pesquisa do CNJ, depois a gente pode passar a referência, eu não estou com a referência dela aqui, mas se vocês procurarem no site do CNJ, tem lá a pesquisa sobre o uso de IA generativa nos tribunais brasileiros, né? E aí a gente volta para esse caso que eu apontei inicialmente. Então, o que você tem? Tem as ferramentas de IA preditivas que são usadas em e-discovery, em predição de resultado e de chance de sucesso em tribunais arbitrais, e-discovery, ferramentas de análise e agora de geração de conteúdo contratual por meio de predição de cláusulas que vão ter
menor chance de disputa, né? E busca de documentos, né? Agora, por outro lado, você tem agora o uso de IAs generativas e o grande problema, a grande dificuldade trazida pelas IAs generativas diz respeito à descentralização da decisão sobre o uso da IA, né? Nas IAs preditivas, elas são IAs desenvolvidas por um propósito específico, aplicado, por exemplo, no direito aplicado a uma tarefa específica jurídica, e normalmente a decisão sobre o uso ela é centralizada na organização, e a operação dela exige um treino na interface, né? E o que permite um maior controle. Então, todo o uso é registrado dentro da organização. Para as IAs generativas, a diferença é que elas têm uma interface amigável, você interage em linguagem natural, elas estão amplamente disponíveis, qualquer um pode acessar. Então, a decisão sobre o uso está descentralizada nos membros da organização. Isso faz com que, tanto num tribunal arbitral e no staff que trabalha num determinado caso, pode usar isso não ser transparente, ou num escritório que atua num caso arbitral, os membros do escritório usam e isso não é transparente, até porque o resultado ele é indiscernível pelo humano, né, de um conteúdo gerado por humano. E aqui é que aparece o problema de transparência que está presente nesse caso que está sendo discutido e que pleiteia a anulação do laudo arbitral, né? Aqui, certamente não houve transparência do árbitro em relação ao laudo, e aí a suspeita de que foi utilizada, e a generativa, e a questão primeiro é possível? Pode? O árbitro pode usar a IA generativa para elaboração da decisão? É a mesma questão. Um juiz pode usar a IA generativa para elaborar a sua decisão? A regulação do CNJ, no que diz respeito aos juízes, ela permite o uso, né? Desde que seja um uso responsável, com governança, etc., né? Com os cuidados de revisão. Agora, uma das questões importantes na regulação é se o árbitro ou o juiz deveria ser transparente em relação ao uso da inteligência artificial generativa na elaboração da decisão, né? Essa foi uma discussão muito grande no grupo de trabalho do CNJ, e a decisão final foi por deixar isso discricionário ao juiz. Por quê? Porque o juiz é responsável pelo conteúdo da sua decisão, assim como o árbitro é responsável pelo conteúdo da sua decisão, ele pode usar, mas ele vai responder por aquilo e ele então deve revisar. A transparência, ela é bastante delicada, né? Porque, de um lado, eu posso simplesmente dizer a elaboração dessa decisão utilizou uma IA generativa. Só essa mensagem pode trazer uma certa preocupação para o público em geral, para as partes, né, com relação ao quanto foi delegado para a IA. Essa ação questiona a delegação, né? Segundo essa ação, o árbitro teria delegado à IA a formulação da decisão. E essa é uma preocupação pertinente. Mas você ser transparente em relação ao uso da IA é algo que deve ser incentivado. Mas se eu abro a transparência, eu abro a informação de que eu usei, talvez eu tenha que ser mais detalhado, né? Como eu usei, né? Eu simplesmente digo que usei, ou eu coloco o prompt que foi utilizado? Ou eu também tenho que ser transparente em relação ao que foi revisado, em relação ao conteúdo gerado? Só um minuto, por favor. E
essa dificuldade em relação à discussão sobre o que deve ser transmitido de informação acabou levando na regulação do CNJ, a indicação de que seria discricionário para cada juiz decidir se revela e o que revela, né? Porque aí você poderia entrar na autonomia de cada magistrado, e a decisão foi simplesmente tornar isso discricionário. Então, aqui para os árbitros, você pode pensar em algo parecido, mas é importante separar e não confundir dois aspectos que esse questionamento aqui, nesse caso, parece estar confundindo, né? Porque existem dois momentos importantes. Um é todo o momento de conhecimento do processo e formação da convicção pelo juiz ou pelo árbitro. E o outro é o momento de justificação da decisão. Eu tomo uma decisão sobre o processo quando eu formo a minha convicção, e depois eu tenho o esforço de justificação, de explicitação das minhas razões para decidir para um lado ou para o outro, né? Bom, no meu entender, o uso de IA generativa, ele é mais grave e pode ter mais riscos se for usado no momento de formação da convicção. O momento de explicitação das razões, então, se o juiz formou a convicção e instrui no contexto e na requisição do prompt como ele quer que a justificação saia, e depois revisa aquele conteúdo, não vejo nenhum problema em relação a isso. Afinal de contas, a decisão foi tomada, não foi delegada à decisão, ela foi tomada pelo árbitro, e ele usou uma ferramenta de auxílio à sua redação, que foi revisada, e ele é responsável pelo conteúdo. Acho que o problema maior está no uso da ferramenta para formação da convicção. Então, por exemplo, eu dei recentemente um curso para magistrados sobre habilidades no uso de IA generativa, e no final do curso, um dos magistrados falou: olha, eu estava esperando que você fosse já me dar um prompt, já pronto, que resumisse todos os processos para já me facilitar, não precisar ler tudo e fazer a minha decisão, montar minha decisão. E aí eu tive que voltar atrás e dar os passos sobre os riscos que isso envolvia, né? Porque você vai intermediar a cognição do juiz ao árbitro por uma máquina que é estatística, né? Então, aquilo que, se eu quiser gerar um resumo do processo, por mais que eu elabore o prompt, do processo como um todo, a chance de eu extrair trechos que a máquina considerou estatisticamente relevantes, que seriam diferentes de uma análise humana daquilo que cognitivamente é relevante por quem conhece a matéria, é um especialista em direito e vai entender aquele processo, pode ter uma divergência muito grande, né? Então, a delegação ela é mais forte se eu utilizar a IA de modo irresponsável na formação da convicção, né? Então, claro que você pode usar a IA para sintetizar documentos, mas identificar um documento, entender o que é aquele documento e pedir uma síntese daquele documento, destacando, por exemplo, numa perícia médica, destacando quais são os elementos que você quer que o magistrado, o árbitro, entendem relevantes e que devem ser destacadas numa síntese, né, num resumo daquele conteúdo. Então, uma coisa é controlar todo esse processo. As ferramentas preditivas de discovery, etc., elas mantêm sempre aquele que dirige a ferramenta no controle.
Mas se eu peço simplesmente para uma IA generativa fazer uma síntese do processo sem o contexto necessário, sem especificar os documentos, a chance é muito grande de vir uma síntese dos fatos relevantes que seria muito divergente do processo de seleção dos elementos relevantes pela cognição humana, pela cognição de um especialista, né? Então, com relação a esse caso e com relação a essa preocupação em geral, eu acho que o foco tem que ser dado, o foco de preocupação tem que estar no uso das ferramentas no momento da formação da convicção do árbitro ou do magistrado, né? É claro que a elaboração da decisão, como processo de justificação, ela também traz preocupações, mas se ela é controlada e simplesmente vai elaborar um texto inicial, uma minuta, a partir da instrução do árbitro, por meio de uma convicção que já foi formada por uma cognição humana do processo, eu já não vejo grandes problemas, né? Então, essas são as considerações que eu queria trazer sobre esse tema para vocês. E eu devolvo, então, a palavra para o Bernardo, que é o moderador. Obrigado, Juliano. Acho que agora eu queria ouvir um pouco as considerações da Fernanda, que tem, né, esse background com a parte de arbitragem. Acho que para trazer um pouco. Acho que para trazer, obrigado. Para trazer um pouco desse depara, né, de como que a gente traduz essas questões filosóficas todas na prática da arbitragem e como que isso pode ser diferente no Brasil ou no exterior, né, porque eu acho que isso também é uma questão que faz bastante diferença de que arbitragem a gente está falando, né? Se a gente está falando de uma arbitragem no Brasil, a gente tem algumas conclusões, se a gente está falando de uma arbitragem nos Estados Unidos, a gente tem conclusões que podem ser bastante diferentes, então acho que é interessante até a gente ouvir um pouquinho da Fernanda dessas nuances de como essas coisas se encaixam. Perfeito, muito obrigada. Bernardo, eu só vou pedir licença que eu vou precisar sair, mas depois está sendo gravado, eu acompanho a gravação. Bernardo, muito obrigada, professor Juliano. Acho que alguns pontos que são bastante interessantes que o professor Juliano colocou realmente em relação ao uso da inteligência artificial na arbitragem. Esse caso que está acontecendo nos Estados Unidos tem sido muito acompanhado, né, pela comunidade arbitral, porque ele demonstra um próximo passo. Claro, ele demonstra também uma patologia em alguma medida do sistema, né? Porque se ficar comprovado que, de fato, o árbitro usou o chat GPT quase como para fazer o trabalho dele como um todo, isso é uma situação muito diferente, como o professor colocou, do que ele ter um auxílio pontual de uma ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, para você validar um documento que você já analisou e que você quer validar se você não perdeu nada, se você não teve nenhum problema, você quer revisar o texto que você já escreveu, você quer pedir ajuda do chat, de uma ferramenta de inteligência artificial, de um chat GPT que seja para mexer alguma coisa, é muito diferente de você colocar o caso e falar, decida por mim. Que não me parece necessariamente exatamente o caso, mas faz parte um pouco da alegação da parte de que teria tido realmente uma delegação do poder decisório do árbitro para a ferramenta de inteligência artificial. Então vai ser um caso que está sendo bem interessante de ser acompanhado, até porque é uma discussão muito nova, e acho que é interessante porque eu estava até comentando com o Bernardo antes da gente começar, o mercado da arbitragem ele convive bastante com a discussão da delegação do poder decisório há muitos anos, na verdade, porque os tribunais arbitrais normalmente contam com a figura do secretário do tribunal arbitral, que ele é a coisa mais próxima seria, um assessor de um juiz, mas ele não é propriamente um assessor de um juiz e você acaba tendo até menos transparência em relação a essa função, talvez. E aí, isso é uma discussão que ela tem aparecido muito na questão da função do secretário, que é justamente o quanto o secretário pode ou não redigir de uma sentença arbitral. Então, se o secretário redige a sentença e o árbitro valida a sentença que o secretário redigiu, isso é válido?
o secretário ele poderia só escrever um relatório ali da sentença ou participar de uma discussão? O secretário pode bater bola com o árbitro sobre o tema do caso? Porque no final do dia, acho que tem uma diferença aqui, que assim, o árbitro, ele tem a mesma função que um juiz, né? Ele é equiparado a um juiz estatal pela legislação brasileira, mas um árbitro não é um juiz. O árbitro é uma pessoa que foi contratada, é um contrato privado para exercer uma função que ela é jurisdicional, mas essa pessoa é paga diretamente para exercer essa função. Diferentemente de um juiz que é pago para ter a função juiz, você não. Até tem algumas pessoas que falam isso, você não é árbitro, você está árbitro, porque você foi contratado para arbitrar aquele caso e, consequentemente, você vai receber um pagamento num valor considerável por entregar aquela sentença. Então, você tem ali uma consideração a mais, que a parte que contrata, que escolhe aquele árbitro, muitas vezes ela olha e fala, tá bom, mas eu não quero que o secretário do árbitro, que tem 20 anos, vai escrever a sentença. Se eu quisesse que ele escrevesse a sentença, eu chamava ele para ser árbitro e talvez ele fosse um árbitro numa câmara menor, poderia ser um árbitro mais barato, do que esse professor figurão que eu contratei aqui, que eu achava que ia tocar o meu caso. Então, isso já é um problema no meio da arbitragem. E aí, quando você coloca a inteligência artificial, acho que muitas vezes as pessoas na comunidade arbitral puxam todas as preocupações que já existem em relação ao secretário para a figura da inteligência artificial. Que, claro, a discussão não é a mesma exatamente ali, mas você acaba tendo uma discussão de delegação do poder decisório, e que aí acho que entra num ponto que é bastante interessante quando a gente fala dessa diferença do judiciário e até da diferença do exterior para o Brasil, que é que a lei, a arbitragem não tem recurso, né? Então, diferente do judiciário, em que, se, por exemplo, um juiz de primeiro grau usa uma inteligência artificial para fazer uma sentença e a sentença sai toda errada, e ela tá com o mérito errado, você vai recorrer e espera-se que o tribunal vá reverter essa sentença que foi baseada, por exemplo, num acórdão que não existe. Agora, na arbitragem, você não tem recurso. A decisão da arbitragem, ela é final. Então, essa sentença que foi proferida pelos árbitros, ela é uma sentença final, que não é passível de recurso. Ela pode ser anulada. Só que aí, a anulação da sentença arbitral, ela tem uma particularidade, especialmente no Brasil, que é que você não tem nenhuma hipótese de anulação por mérito. Todas as hipóteses de anulação da sentença arbitral são por questões de natureza processual. Então, por exemplo, o Bernardo até comentou que tem diferenças entre países diferentes. Nos Estados Unidos, existe uma figura que é o Manifest Disregard of the Law, que é assim, é um absurdo muito grande. Então, se você vê uma sentença que, por exemplo, ela afastou completamente ali uma previsão legal que existia, enfim, e que era muito clara, e você vai falar, olha, realmente essa sentença não pode valer, porque ela claramente desconsidera aqui uma questão jurídica muito relevante. No Brasil, isso não existe. Você não tem uma hipótese no artigo 32 da Lei de Arbitragem, que é o artigo que trata das hipóteses de anulação, que permita que o mérito da sentença seja revisado. E aí isso gera uma questão que para você conseguir anular uma sentença, porque o árbitro usou a inteligência artificial, você vai ter que conseguir, primeiro, comprovar que esse uso foi feito, que é difícil. E acho que isso é uma das discussões que eles estão tendo no caso do LaPaglia, que é como que você prova que o árbitro usou IA e até que ponto ele usou a IA. Porque, assim, a princípio, se a pessoa não revelou e ela não te falou, você pode imaginar, você pode virar e falar assim, olha, essa referência não existe, claramente ele tirou ela de algum lugar. Mas, assim, é muito difícil você fazer a comprovação de que isso aconteceu para você. E aí você teria que conseguir comprovar isso para mostrar isso como uma violação processual, né? Que o árbitro ele está violando ali os deveres dele enquanto juiz de fato ali naquele caso. E aí, a partir do momento em que você não pode revisar o mérito, não é suficiente, por exemplo, que a sentença esteja muito errada. Uma sentença arbitral que é muito errada é uma sentença válida e eficaz que vai produzir efeitos sobre as partes. E por isso a escolha do árbitro é muito importante, especialmente quando a gente fala em arbitragens que são setoriais, por exemplo, em que você vai ter um tema muito específico ali. Você pode ter uma arbitragem que seja um grande projeto de construção, que é uma arbitragem que envolve bilhões, e que você pode chegar no final e ter um caso que está errado porque uma inteligência artificial não disse que aquele documento era importante e o árbitro não leu. Então, tem uma certa peculiaridade aí do setor que, quando as pessoas escolhem a arbitragem, elas têm uma expectativa muito alta, né? Então, eu acho que, e até isso é um problema que a gente tem enfrentado hoje na arbitragem no Brasil, que é
de clientes falarem que não estão satisfeitos com a condução da arbitragem, que a arbitragem demora muito, a arbitragem isso, a arbitragem aquilo, mas por que que isso vem dessa forma? Porque as pessoas imaginam a arbitragem como uma solução para os problemas delas. Você escolhe a arbitragem. É diferente de quando você tem um juiz e o juiz é ruim, você fala, o juiz é ruim. Quando você tem um árbitro e o árbitro é ruim, o árbitro é uma pessoa que você escolheu para julgar o seu caso, que está sendo pago para isso, que teoricamente é um especialista no assunto. O psicológico ali por trás, ele é diferente. Consequentemente, as pessoas acabam vendo essas questões de forma diferente. Eu acho que isso muda um pouco essa discussão da inteligência artificial. E aí, acho que um outro ponto super interessante que o professor Juliano trouxe, né, que é a questão do uso de IA nas ferramentas de discovery. Isso é muito comum no exterior, o uso de ferramentas de discovery é muito comum no exterior, porque, e aí, para fins de contexto, assim, a arbitragem, ela acaba puxando muito uma mistura de sistemas. Então, a arbitragem no Brasil hoje, cada vez mais vem puxando procedimentos de produção de documentos que começam a se assemelhar. Eles não são um procedimento de discovery dos Estados Unidos. A extensão do procedimento de discovery que existe na legislação norte-americana é muito mais ampla do que normalmente se tem numa produção de documentos numa arbitragem. Mas isso já é um tema polêmico na arbitragem no Brasil, porque assim, a parte fala, mas eu não estava preparado para isso, não existe isso na lei brasileira, eu não imaginava que ia vir alguém aqui e falar que quer os meus e-mails internos que eu troquei com o cara em que eu admiti que eu tô errado. Então você tem ali já algumas preocupações, foi até o tema que a gente trouxe na Coditec desse ano, né, na competição, que é como você transpõe esse tipo de sistema para o sistema brasileiro, e aí quando você coloca nisso uma nova tecnologia, especialmente uma tecnologia de inteligência artificial, as pessoas ficam até um pouco assustadas, assim, e é super interessante, quando eu estava no Emerhale, a gente teve uma conversa com algumas pessoas que estão desenvolvendo, que são desses sistemas, então do LexisNexis, de outros sistemas que estão desenvolvendo ferramentas de inteligência artificial para atrelar as ferramentas de discovery que ele já tem. E algumas das pessoas que conversaram conosco nos falaram, olha, a gente não vende ainda algumas das ferramentas no mercado porque a gente não consegue garantir um grau de acurácia que seja suficiente para eu poder vender para um cliente que ele não precisa olhar todos os documentos de novo. Porque uma ferramenta dessas, ela só te ajuda, em uma certa medida, ela só te ajuda se você conseguisse falar que você confia nela. Só que advogado que vai falar que você confia 100%, que a IA te disse que são esses os documentos que você tem que produzir, você deixa de produzir um documento, você não pode culpar a inteligência artificial. Então a gente até estava comentando isso no escritório outro dia, que assim como você não pode responder para o árbitro, putz, eu não produzi esse documento porque eu pedi para o estagiário olhar e o estagiário não produziu, você não pode falar, eu pedi para o ChatGPT e o ChatGPT não achou que esse documento era relevante. Então, você tem uma questão de responsabilidade, eles estavam falando muito isso, que eles têm um pouco até uma dificuldade de precificar essa ferramenta, porque, assim, uma coisa por exemplo, e no Emerhale a gente usava o Disco, que é uma ferramenta super interessante, assim, mas basicamente o que ele faz é que ele é uma ferramenta de busca aprimorada. Então, ele te ajuda porque você consegue digitar ali uma palavra e ele vai te dizer que isso está no documento. É quase isso, é uma ferramenta de busca. Isso, beleza, é muito simples, porque você vai continuar tendo que olhar todos os documentos. Ele só vai te dizer quais documentos você precisa olhar, mas você vai revisar todos. A ideia ali de você integrar uma ferramenta de inteligência artificial seria reduzir o seu trabalho. Só que até que ponto você consegue reduzir o seu trabalho e se sentir confortável de que você está cumprindo uma determinação de um tribunal arbitral, ou, enfim, no exterior, no tribunal judicial, te mandando produzir aqueles documentos, especialmente se você pensa numa arbitragem de construção, por exemplo, que você pode ter centenas de relatórios de obra, você vai ter milhares de documentos. Às vezes, assim, você vai receber do cliente ali 1 tera de documentos, você vai colocar na inteligência artificial e você vai garantir, você vai ter certeza absoluta que você não perdeu nada. Então, assim, acho que isso entra como uma ferramenta muito útil, mas é uma coisa que vem um pouco do mercado, que é o medo de não conseguir garantir. E aí, acho que entra num outro ponto que eu acho que é super interessante da gente trazer um pouco também, que é a questão da confidencialidade, né? O Bernardo comentou isso um pouquinho no começo, eu acho que a confidencialidade é sempre um X ali da questão quando a gente fala de arbitragem. A arbitragem não é confidencial por lei. Se você for ler a lei de arbitragem não garante que todas as arbitragens são confidenciais. Tirando arbitragens com administração pública, eu nunca vi um procedimento de arbitral público.
E mesmo com a administração pública, existem discussões sobre o quanto você está ou não está respeitando o princípio da publicidade com a forma como algumas entidades da administração pública divulgam ou não divulgam as informações. Aqui em São Paulo, assim, a gente tem realmente, você consegue acessar as peças, você consegue acessar as manifestações, as decisões, enfim, dos procedimentos arbitrais com a administração pública, mas assim, os procedimentos arbitrais comuns ali, no geral, eles são procedimentos confidenciais. E aí isso gera problemas dos dois lados, né? Gera um problema que é o quanto você está confortável de estar fornecendo essa informação para uma inteligência artificial, então você tem que ter uma garantia muito grande de confidencialidade ali, para que você consiga ter certeza que isso não vai vazar, que isso não vai ser usado para treinar uma ferramenta que depois pode cuspir a informação, no seu caso, para uma outra empresa, por exemplo, do mesmo setor. Ao mesmo tempo em que você também tem essa preocupação quando a gente fala em treinar modelos que fossem focados à arbitragem. Diferente de um modelo, por exemplo, que vai tratar de casos judiciais, você pode pegar a jurisprudência ali de um tribunal, e ele vai ter como database todos os julgados que estão no site do TJ de São Paulo, por exemplo. Na arbitragem, a quantidade de sentenças públicas que você tem é muito pequena, comparada com a quantidade de sentenças totais. E aí, se você treina uma inteligência artificial com base nessas ferramentas, a sua base de dados não é boa o suficiente para você ter um resultado que seja accurate, né? Um resultado que você consiga confiar enquanto jurisprudência ali, que você possa virar e falar, não, beleza, eu posso confiar nessa informação. E até um ponto que a gente estava até conversando mais cedo também, que existem várias formas que você pode pensar de como você conseguiria fugir aí dessa discussão da confidencialidade para conseguir treinar essas ferramentas, né? E uma delas que as pessoas sempre falam bom, mas se as câmaras fornecessem essas sentenças de forma anonimizada. E essa é uma discussão que ela é super polêmica também, muito antes da inteligência artificial. Por exemplo, a CCI, que é a Câmara de Comércio Internacional, que tem a maior câmara de arbitragem do mundo, eles publicam as sentenças anonimizadas, mas eles pedem autorização das partes para publicar essas sentenças. Eu trabalho com arbitragem há 9 anos, eu nunca vi um cliente concordar com publicar a sentença, porque todos os clientes falam a mesma coisa. Mesmo se você tirar meu nome, tirar o nome da parte contrária, tirar o contrato, alguém no mercado vai saber qual caso é esse. Então, assim, se você está trabalhando com um projeto de infraestrutura, uma hidrelétrica de grande porte, enfim, uma grande central hidrelétrica, e você tem a descrição ali dos pleitos do caso, por mais que você anonimize as informações básicas, uma pessoa que ler essa sentença sabe de que projeto você está falando. Se você tem um contrato de M&A que é super público, uma compra de uma empresa grande ali que saiu no jornal, enfim, o quanto você consegue anonimizar essa informação sem que isso seja identificável. E aí isso é um problema quando você fala em publicação de sentença, mas também é um problema quando você fala em usar essas informações para treinar uma inteligência artificial. Porque no final das contas, a informação que ela pode te devolver pode permitir que você identifique qual caso é esse. Só que aí você tem o outro lado também, que se você anonimiza informações demais, você pode tornar essa informação irrelevante. Porque até aí, assim, você pode querer saber, tudo bem, mas será o quão irrelevante é eu saber quem é o árbitro que decidiu isso? Então, assim, essa pessoa era um engenheiro, ou um árbitro pode ser um engenheiro, um árbitro não precisa ser um advogado. Esse caso foi julgado por engenheiros, ele foi julgado por advogados, ele foi julgado por homens, por mulheres. Você não consegue ter essas estatísticas a partir do momento em que você anonimiza todas as informações. E isso, quando você está fazendo uma análise, um tratamento ali desses dados, pode ser uma informação relevante. Então, assim, esse caso era um tribunal, uma arbitragem internacional, era uma arbitragem doméstica. Você pode ter uma arbitragem que seja regida pela lei brasileira, mas que tenha a natureza de arbitragem internacional. E aí, assim, a lei de arbitragem não diferencia? Não diferencia. Na prática, as pessoas agem de forma diferente? Podem agir. Os árbitros desse caso eram estrangeiros? Eles eram brasileiros? Era uma pessoa com um viés mais contratual, com um viés mais prático? Então é muito diferente, porque apesar de, claro, você tem essa diferença quando você fala em juízes, acho que um pouco menos, mas, por exemplo, às vezes você vai pegar um acórdão do STJ, você vai ver quem foi o ministro relator que decidiu aquele caso. As pessoas sabem, o fulano decide mais para esse lado. Essa pessoa aqui tem mais essa visão. Ou, tô vendo aqui que tem, por exemplo, outro dia a gente estava fazendo uma pesquisa que você fala assim, tem 10 acórdãos que falam isso. Os 10
foram relatados pelo mesmo desembargador. Isso é a jurisprudência do tribunal? É o pensamento dessa pessoa? Então, assim, a partir do momento que você anonimiza todas essas informações, o valor que elas têm para você, quando você tem essa base de dados, também diminui. Então, você tem uma série de problemas, de questões ali, que são muito complexas, assim. E também, acho que realmente difícil de você falar em arbitragem, em treinamento. Não acho que seja impossível. Eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para esse cenário. Por exemplo, hoje você tem digestos publicados sobre arbitragem, enfim. Eu participei de um projeto de pesquisa aqui na faculdade, participo, na verdade, em que a gente analisou decisões de comitês de impugnação de árbitros, por exemplo. Nós analisamos versões anonimizadas das decisões. E isso funcionou, mas, claro, com assinatura de termos de confidencialidade, enfim. Mas, por exemplo, a gente não publica a decisão em si que a gente recebeu. A gente publica uma análise da decisão. Então, você já tem ali um trabalho humano a mais de uma pessoa que consegue olhar e falar, achei que esse caso é sensível, ou olha, acho que essa informação não está suficiente. Acho que com as informações anonimizadas esse caso é incompreensível. O que aconteceu? Às vezes a gente tem casos que a gente vai analisar e fala, olha, eu não consigo extrair aqui o que aconteceu com as informações redatadas, por exemplo. Então, você tem uma série de questões ali de como seria feito esse trabalho, que acho que são bastante relevantes. E aí, acho que o último ponto que eu queria tocar, e aí, claro, se alguém tiver alguma pergunta, se você quiser trazer algum outro ponto também, mas acho que o último ponto que eu tinha pensado em comentar, que também o professor Juliano falou um pouco, mas que é a questão do disclosure, né? Acho que isso é um tema... Hoje eu diria que dentre os temas de inteligência artificial e arbitragem, acho que o que a gente ficou no maior hot topic é o disclosure, porque ele é o mais prático. Quando você fala de delegação de poder decisório, enfim, são temas mais abertos, mais robustos. O disclosure, ele é um tema que acaba aparecendo no dia a dia da prática do advogado. Então, assim, na arbitragem, né, você vai ter um termo de arbitragem, que é basicamente um documento no início do procedimento, você vai colocar as regras. Por quê? Porque uma das grandes questões da arbitragem é a flexibilização do procedimento. É diferente de um processo estatal, em que você é obrigado, em maior parte. Claro, tem um negócio jurídico processual, enfim, e tal, mas assim, em maior parte, você é obrigado a seguir o processo da forma como ele está previsto no CPC. Numa arbitragem, na teoria, as partes podem fazer praticamente o que elas quiserem, desde que elas respeitem devido ao processo legal, contraditório, etc. As partes podem optar. Então, assim, se você quiser fazer 25 audiências, você vai fazer 25 audiências. Se você quiser não ter manifestação escrita e fazer só audiência e as partes decidirem que não precisa apresentar petição, pode. Eu quero pular a audiência? Pode. Você tem uma série de mecanismos ali, então é isso, a gente pode ter document production, você pode ter uma série de coisas que não existem no Código de Processo Civil brasileiro, mas que existem na arbitragem. E aí, quando você vai assinar esse termo de arbitragem, isso coloca ali algumas regras base que você vai ter para aquele procedimento específico. Já que se você vai olhar a lei de arbitragem e os regulamentos das câmaras, eles não são regras detalhadas. Não está escrito o que vai acontecer no procedimento. Está escrito que o árbitro tem poderes e que as partes podem determinar. E aí começou a surgir uma discussão que acho que tem surgido cada vez mais na arbitragem, que é se eu vou usar uma ferramenta de inteligência artificial, até que ponto eu preciso revelar. E aí isso vem do lado do tribunal, mas vem até, do meu ponto de vista, até um pouco mais interessante, assim, vem das partes do advogado, na verdade, né? Muitas vezes não é a parte, é o advogado. E o quanto esse uso, ele tem ou não tem que ser revelado para a parte contrária dentro de um procedimento arbitral. E aí acho que uma das principais coisas que norteiam essa discussão também é a preocupação sobre violação de confidencialidade. Então, assim, eu gostaria de saber se você está colocando os documentos confidenciais do meu cliente no chat GPT, mas isso também tem outras preocupações e outras questões. Então, você pode ter uma questão de falsificação ali, de prova, ou não necessariamente de falsificação, mas assim, é isso, você vai colocar isso para fazer um vídeo por inteligência artificial que talvez tenha um segundinho ali que tem uma informação que não está super precisa, pode. Por outro lado, se você vai fazer isso manualmente, isso também pode acontecer. Então, o quanto isso, a culpa é da inteligência artificial ou do advogado que talvez esteja usando a inteligência artificial como uma desculpa. Então, começaram a surgir aqui algumas discussões sobre a necessidade do disclosure da inteligência artificial, que acho que é o grande ponto
do documento do Kansas-CBC, né? Eles usam essas orientações administrativas justamente para complementar o regulamento, mas acho que um ponto que é super interessante da arbitragem é que a gente trabalha muito no soft law. Então, assim, a gente tem muitos, justamente que o procedimento é flexível, muitas vezes os advogados estudiosos da arbitragem não querem uma regulamentação ali formal que você é obrigado a seguir exatamente dessa forma, você quer algo que você possa adaptar ali para o caso concreto, claro, com guias. Então, por exemplo, a gente tem os guidelines da IBA, né? Então tem de produção de provas, tem de revelação por árbitros, que é um que a gente fala que é o que mais pegou, assim, todo mundo conhece, as pessoas usam muito, mas normalmente usam como justamente eles são guidelines, então é um guia ali para atuação do tribunal, mas naquela situação específica você pode entender que aquilo não se aplica exatamente daquela forma. Você pode ter partes que são de países diferentes e que tinham expectativas diferentes em relação a uma mesma coisa, uma mesma informação, e eu acho que o caminho que a gente está trilhando na inteligência artificial é o mesmo. Então, a gente tem tido a publicação de algumas guidelines, né? Teve a orientação administrativa do CAN, que eu saiba, de câmaras brasileiras é a primeira e até o momento a única. Aí você tem as guidelines do CIARB, que é um órgão internacional de arbitragem, que também é um documento super interessante. A primeira que a gente teve é do Centro de Arbitragem no Vale do Silício. Faz sentido que tenha sido as primeiras pessoas que precisaram pensar ali sobre o uso de IA. Mas todas elas vão um pouco no mesmo caminho, que é esse caminho do acho bom que você discuta, mas não vou te dizer o que você tem que fazer. Então, hoje existe um pouco essa discussão, que o tribunal vai obrigar as partes a revelarem o uso da inteligência artificial? Se você for fazer isso, o quão grave tem que ser o uso para que eu tenha que revelar? Então, assim, se eu fiz uma pergunta de uma pesquisa, joguei lá no ChatGPT, no Gemini, no que seja, se eu joguei no Google e a IA do Google que me deu a resposta, eu preciso revelar isso? Não. Se eu usei para uma ferramenta de tradução, você precisa revelar o uso da ferramenta de tradução? Por outro lado, se eu usei para criar um documento, para fazer alguma coisa mais substancial, usei para escrever a minha petição? Até que ponto você pode ir sem que isso tenha que ser revelado? E aí acho que entra um pouco no ponto que o Juliano estava colocando, um pouco mais da visão do árbitro, mas acho que da visão das partes também, que é como é feita essa revelação, né? O que é suficiente. Não adianta você falar, usei IA. Mas o que significa usei IA? Você usou IA para quê? Você usou qual ferramenta? Então, por exemplo, em termos de confidencialidade, qual ferramenta você usou pode fazer diferença. Você usou um plano pago ou você usou um plano gratuito? Tem ferramentas que só garantem, por exemplo, o ChatGPT só garante a confidencialidade se você fizer login. E dependendo do plano que você pagar e do tempo, enfim, da forma que você usa. Então, você tem uma questão ali também que é o quanto de informação você precisa dar para que essa informação te seja útil em alguma medida. Então, acho que são todas discussões muito novas no final das contas, né? Eu acho que não tem resposta para nada no fim do dia. A gente não tem caso nenhum, na verdade, julgado sobre isso. Então, vai ser uma discussão que ela vai ser muito relevante, mas acho que é isso. A gente está caminhando o caminho da soft law, que é o caminho que os arbitralistas gostam. E acho que a gente vai ver no que isso vai dar, assim. Então, obrigado, Fernanda, pelos comentários. Inclusive, acho que você matou quase todas as perguntas que eu tinha anotado para fazer, mas acho que, em termos de comentários das coisas que você tinha falado, acho que um ponto muito interessante que você trouxe foi a questão que você, inclusive, fechou, é a questão do soft law, né? Que eu acho que quando a gente está discutindo inteligência artificial em outros âmbitos, o soft law não é necessariamente o nosso end goal, né? Não é onde a gente quer chegar. Mas pelo que você está falando, eu acho que isso faz bastante sentido com a lógica da arbitragem. Talvez o ponto de chegada da arbitragem em relação à inteligência artificial seja o soft law, talvez não esse soft law do jeito que está, acho que talvez a gente precise de ainda um pouco mais de detalhamento, mas a expectativa não é que isso se torne uma obrigação, né? E outra questão que você também tocou no final, eu acho que e aí isso se aplica para todas as questões de IA quando a gente discute, é que a gente fala inteligência artificial, mas a inteligência artificial são muitas coisas, né? A inteligência artificial não é uma inteligência artificial, a gente tem predição, a gente tem inteligência artificial generativa, a gente tem diferentes níveis de autonomia das coisas, tem diferentes formas de utilizar ela, então acho que a separação de quais são as aplicações e de quão relevantes essas aplicações são no resultado é uma coisa que me parece, e aí vou pedir para você comentar um pouco sobre isso, mas me parece que é uma coisa que a expectativa
do que vai ser a versão final de uma soft law é que ela traga um pouco mais de separação em relação a essas questões, né? Porque é o que a gente estava discutindo. Se eu tô pedindo para ele fazer a petição para mim do zero, se eu tô pedindo para ele fazer a minuta para mim do zero, é uma questão. Se eu tô usando ele para reformar uma frase que talvez não tenha ficado muito boa, para me ajudar numa tradução, para outras aplicações que não sejam o centro do que está sendo feito ali. Então, me parece que tanto a importância disso é menor e a importância disso sendo menor, o dever de revelação e o quanto eu vou revelar sobre isso talvez seja menos relevante, né? E aí, só para fazer o flip do que você falou só dizer que usei inteligência artificial não resolve. Mas talvez a gente também tenha que pensar um pouco de qual é o limite do quanto eu vou falar a respeito disso, porque senão eu posso cair no problema do disclosure, que as pessoas simplesmente jogam um tera de informação, e aí eu não consigo achar qual informação é relevante, né? Então, se eu simplesmente pegar e falar, nossa, toda uma quantidade gigantesca de informação sobre o meu uso de inteligência artificial, talvez eu jogue tantas informações na contraparte que isso, inclusive, seja inútil para ela, né? Talvez seja o problema realmente de jogar uma volumetria muito grande de informações que te impede de identificar efetivamente o que é relevante, né? Então, também tomar cuidado com o problema do outro lado. Não, e acho esse ponto super interessante, porque a gente fala muito de dever de revelação na arbitragem, enquanto a gente fala de dever de revelação do árbitro, né? Então, os árbitros, eles têm um dever de revelação enfim, isso é uma questão. Que, assim, a gente sempre fala isso, acho que as pessoas precisam revelar mais do que elas revelam, às vezes, talvez. Mas, por outro lado, eu não quero que o árbitro revele todas as vezes que ele já esteve na mesma sala que o advogado. Porque se o cara for listar todos os eventos que ele já foi, que essa pessoa também foi, ele vai me dar uma quantidade de informações que é tão grande que talvez eu não consiga extrair as informações que são relevantes. Então, quando a gente fala de revelação, você tem uma linha muito tênue ali entre revelar o suficiente, mas não revelar informações demais, até porque acho que quando você começa a normalizar revelar informações demais, isso se torna a norma, e aí as pessoas se acostumarem com que isso vai ser revelado, pode acabar virando um problema. Então, a gente tem esse problema na revelação de árbitro, que se a pessoa começa a se acostumar que todo árbitro vai revelar X, e, na verdade, ele nem precisava estar revelando isso, o próximo árbitro que não revelar, ela vai achar que está violando alguma coisa. E acho que no âmbito da inteligência artificial, a gente pode acabar caindo no mesmo problema. Se a gente se acostuma que todo mundo vai revelar tudo, você pode acabar tratando como um problema uma ausência de revelação que não era relevante, que não era o que você queria. E aí acho que, por exemplo, no dever de revelação, uma forma como isso foi tratado é justamente ter uma soft law que tem a soft law da IBA, né, que são as guidelines, eles têm uma lógica de cores. Então, eles falam assim, isso aqui é a lista vermelha, a lista laranja, a lista verde, que é basicamente assim, a lista verde seria legal se você revelasse, mas se você não revelar, enfim. A lista laranja olha, isso aqui tá um pouco mais sério. A lista vermelha, ela tem até a lista vermelha, que é a non-waivable, que você fala assim, isso aqui as partes não podem nem abrir mão de querer que você revele. É uma coisa que é tão grave que ela realmente te impede de ser imparcial entre os lados. Eu sou casado com a parte. É claro que você não pode abrir mão de achar relevante que o cara é casado com a parte. Então, eu acho que na IA, a minha visão é que a gente vai acabar tendo um caminho parecido. Então, que você vai ter uma soft law mais completa, em que você vai falar, olha, isso aqui precisa revelar, isso aqui não precisa. E aí eu acho que entra um ponto que é também por isso que é importante esse tipo de conversa, de diálogo, enfim, porque no final do dia, se a gente fica muito preso no âmbito da arbitragem, claro, você tem a noção da arbitragem, mas assim, inteligência artificial é tecnologia, né? Então, no final do dia, muitas vezes as pessoas falam, inteligência artificial. Mas a pessoa, na verdade, ela não faz a menor ideia do que ela tá falando sobre. E acho que cada vez mais, como também as coisas andaram muito rápido, é muito difícil, assim, às vezes as pessoas terem essa perspectiva de que são coisas diferentes. Que não é tudo a mesma coisa, nem tudo tem os mesmos riscos. Então, assim, você vai falar de inteligência artificial, a pessoa vai imediatamente colocar na cabeça dela o ChatGPT. Não necessariamente a inteligência artificial que você está falando tem qualquer coisa a ver com o que é o ChatGPT. E aí eu acho que isso é um problema que a gente da arbitragem tem que tomar cuidado para não cair nesse buraco que a ferramenta faz, o que a gente espera dela, quais são os riscos. E ao mesmo tempo, eu acho que é isso, assim, acho que também tem sempre essa questão, né, que acho que o mercado acaba não andando tão rápido quanto a tecnologia anda. Então a gente está numa fase, acho que a gente sempre conversa disso, você está discutindo uma coisa e na verdade a vida real já está